Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta hoje aqui direto dos estúdios do Grupo Perfil Editora Caras com o nosso programa Democracia. Eu sou Marcos Pereira, advogado, professor de Direito e deputado federal pelo estado de São Paulo. Estou tendo a grata satisfação de receber hoje aqui nos estúdios da Editora Caras a Patrícia Vanzolini, que é a primeira mulher presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo. Patrícia, muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais falando do seu currículo, da sua história, da sua trajetória no mundo do direito e também no mundo acadêmico para as pessoas que estão acompanhando aqui no portal do Grupo Perfil Editora Caras. Bom, é um prazer, Marcos, falar contigo, falar com toda a sua audiência, é uma grande satisfação ter esse espaço para falar, para divulgar. Então é o seguinte, eu sou advogada criminalista, né, há mais de 20 anos, sou professora também, professora atualmente da Universidade Mackenzie, professora do curso preparatório Damásio e há algum tempo comecei a me interessar pela política de ordem, né, não pela política partidária, mas pela política de ordem, né, entendendo que era preciso se engajar na política. Muitas vezes a gente critica a política, mas a política é extremamente necessária, né? A política é necessária justamente para a gente interferir na condução das nossas instituições, do nosso país, enfim, comecei a me interessar pela política de ordem. Aí, nesse pleito eleitoral, nós temos na ordem um mandato de 3 anos. Então agora, para a gestão que vai agora de 2022 até 2024, eu me candidatei, era a primeira mulher ali candidata a concorrer, né? Eu já tinha sido candidata à vice-presidência na eleição passada. Nessa eu vim como cabeça de chapa e, de fato, fui eleita a primeira mulher a dirigir a seccional de São Paulo. É interessante, Marcos, a gente saber que a seccional de São Paulo é o maior colégio eleitoral de advogados do Brasil, tem 450 mil advogados e o segundo maior colégio do mundo, né? O primeiro é o de Nova York, então São Paulo fica em segundo lugar. E a minha eleição teve uma votação recorde. Nunca nenhum homem antes havia tido a votação que a minha chapa teve, foram 67 mil votos. Então, quer dizer, a advocacia realmente queria essa mudança, ela queria uma mulher na presidência e aqui estou eu. Muito bem, como você viu, nós estamos aqui com esta grande mulher, Patrícia Vanzolini, que é a primeira mulher presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo e também a primeira mulher a ser entrevistada ou a participar desse bate-papo aqui no programa Democracia, Patrícia. Você sabe que falar de democracia, para nós que somos do ramo do direito, é muito bom. Tem toda a sinergia. E nós, aqui com a produção do programa, procuramos aí várias mulheres que tivessem um perfil e, obviamente, um histórico que pudesse falar sobre o tema. E você foi identificada logo de bate-pronto como a pessoa ideal para estrear aqui a nossa bancada, vamos dizer assim, feminina. Eu quero que você possa falar com as pessoas que estão nos acompanhando aqui. O Brasil viveu momentos recentemente difíceis. Eu debati isso aqui com o ex-presidente Michel Temer, esteve aqui, foi nosso convidado. O Dr. Mário Sarrubo, que é o chefe do Ministério Público, chefe, força de expressão, é o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, né, do Ministério Público. Dr. Rui, que é o delegado-geral de polícia. E sempre quando a gente traz pessoas do ramo do direito, como estes que eu mencionei, o tema flui, de certa forma, um pouco mais natural. Nós tivemos no ano de 2020 e 2021, especificamente, no 7 de setembro, momentos de muita narrativa, de muitos debates sobre se a democracia brasileira estava ou não estava em risco. Qual a sua opinião enquanto cidadã, enquanto advogada, enquanto professora, enquanto militante do direito? Já que vivemos no Estado democrático de direito. Você acha que teve algum momento que a democracia foi ameaçada? E o que as instituições podem fazer para consolidar a democracia? São 2 perguntas em uma. Sem dúvida, né? É muito importante debater democracia brasileira, né, Marcos? É uma democracia jovem. Se a gente pensar, nós temos poucos anos de democracia. Nesses poucos anos de democracia já tivemos vários episódios de impeachment, né? Já tivemos 2 presidentes de fato que foram impeachmentados, né? E aí, se me permite um adendo curtíssimo, 2 que realmente foram impeachmentados,
Mas todos os presidentes sofreram processos. Não que o processo tenha ido ao final, mas todos receberam impugnações, vamos dizer assim, dos seus mandatos. Sem dúvida, é verdade. E a meu ver, e aí só desviando um pouquinho o assunto, mas falando de democracia, esse instituto do impeachment é um instituto bastante complicado, porque se a gente estudar historicamente, o instituto do impeachment, ele entra no nosso ordenamento jurídico pela Lei 1079, dentro de um viés, de uma ótica de semiparlamentarismo. É como se nós estivéssemos ali flertando com o parlamentarismo. Ele é um instituto ligado ao parlamentarismo. O problema é que no sistema parlamentarista você tem um chefe de governo e um chefe de Estado. Então você pode mudar o chefe de governo sem uma grande desestabilização institucional, né? Porque o chefe de Estado continua ali, ele compõe um novo governo. Num sistema presidencialista, ficar trocando o chefe de governo e o chefe de Estado, quando ele não é, digamos assim, satisfatório, quando ele não agrada, a meu ver, é extremamente perigoso. Eu acho que o Instituto do Impeachment, ele é importante, mas ele realmente tem que ser usado em último caso, porque isso para qualquer governante, né? Aqui não estamos falando de direita, de esquerda, de centro, para qualquer governante. Aliás, eu sempre me manifestei assim quando fui questionada durante a campanha. E por que eu estou falando dessa questão do uso e do abuso desse instituto do impeachment? Porque considero que uma das bases da democracia, e aí já respondo a tua pergunta se a democracia está ou não em risco, uma das bases da democracia, como nós sabemos, é que o poder emana do povo. E que se o povo elegeu aquele governante, ainda que aquele governante não vá ser satisfatório, possa cometer erros, possa cometer equívocos, bem, faz parte até do amadurecimento do processo democrático arcar com as consequências das nossas, muitas vezes, escolhas equivocadas, né? E por isso que eu entendo que a democracia entra em risco quando se começa, por exemplo, a questionar a lisura do processo eleitoral. Não que não se possa questionar eventual fraude em eleições e etc. Mas o ataque ao processo eleitoral em si, o ataque ao TSE, o ataque à desconfiança sobre a questão das urnas, claro, pode-se desconfiar. Mas depois que houve ali uma demonstração, depois que é feito toda uma exposição de como é que elas funcionam, bem, esse constante questionamento a respeito do processo eleitoral, eu acho ele extremamente perigoso. Porque se nós tivermos sob a suspeita de que determinado candidato, A, B, C ou D, qualquer que seja ele, uma vez derrotado nas urnas, irá partir para o questionamento do próprio processo eleitoral, eu acho isso bastante delicado. Então, fico feliz porque acho que esses questionamentos, vejo que eles amainaram, eles se acomodaram um pouco, a disputa é limpa, é lisa e que vence o melhor aos olhos do eleitor. Eu acho que ameaças contra o próprio sistema eleitoral, ameaças contra as instituições que são os pilares da democracia, ameaças contra o STF, ameaça de fechar o STF, ameaça contra o Congresso, isso não pode ser tolerado. Isso, a meu ver, de fato, põe em risco a democracia. Eu não estou aqui, Marcos, dizendo que nenhum governante fez ou deixou de fazer isso. Eu estou só dizendo que eu, como dirigente de ordem, identifico como possíveis riscos à democracia. Agora, você pode questionar as decisões do Supremo? Pode. Você pode dizer que o ministro agiu errado? Pode. Agora, você pode dizer que o Supremo tem que ser fechado? Não, não pode. Você pode dizer que o Congresso, né, agiu daquela forma, aprovou essa lei, não aprovou aquela? Pode. Agora, você pode dizer que é melhor fechar o Congresso? Não, não pode. Então, acho que existem limites e a democracia precisa ser protegida quando se chegar a esses limites. Aliás, a crítica, ela só é permitida, isso é possível, porque estamos justamente na democracia. Um dos pilares da democracia é a livre manifestação de pensamentos. E esse pensamento, por mais que seja livre, como você mencionou, tem limites. Nós estamos recebendo aqui hoje Patrícia, presidente, vou lhe chamar de Patrícia apenas, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São Paulo, a maior seccional do Brasil, 450 mil advogados, a segunda maior do mundo. Esse dado eu não sabia que era a segunda maior do mundo. Estamos recebendo hoje nos estúdios do Grupo Perfil Editora Caras, Patrícia Vanzolini, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo. Patrícia, eu vou lhe contar uma coisa aqui que nem os internautas que acompanham aqui no portal do Grupo Perfil sabem. Eu já disputei também uma eleição de ordem, como vice, como candidato a vice-presidente. O candidato a presidente era o Hermes Barbosa, um advogado já um senhor de idade, bastante maduro, mas isso já tem algum tempo, viu?
Foi a minha única aventura, primeira e única aventura na política de classe. Como é que foi para você ter disputado esta eleição? Nem pergunto da que você disputou como vice, mas esta que você foi vitoriosa e consagrando aí a primeira mulher a alçar a presidência da maior seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Conta a sua experiência para nós aqui, da eleição e depois, obviamente, falaremos um pouco da gestão. Olha, Marcos, a eleição é uma eleição dura. Você que está aí na política, você vai me entender perfeitamente, né? Porque é uma eleição que cobre o estado de São Paulo inteiro. É como se fosse aí, paralelamente, uma eleição para governo do estado, né? Exato. Eu tenho que visitar aí todas, nós temos na ordem 254 subseções. Então, visitei aí por volta de um terço disso, mas já foi bastante puxado, mas é preciso, né? Quando a gente está na política, eu acho que a gente vê com muita clareza que é preciso a gente ouvir as pessoas, né? Muitas vezes a gente tem ideias equivocadas, é preciso estar nos lugares, é preciso ouvir as pessoas, isso não é apenas uma mise-en-scène, né? Não, isso é realmente você estar próximo das necessidades, das carências, das urgências daquele lugar. São Paulo é muito heterogêneo, então a gente tem subseções muito ricas, bem estruturadas, outras muito pobres. Quanto mais pobre, quanto mais distante o lugar, mais a OAB se faz necessária para dar apoio àquele advogado que muitas vezes não tem como se qualificar, não tem meios de atuar, não tem defesa das suas prerrogativas. Então, de fato, é uma campanha bem dura, bem puxada, mas muito prazerosa, muito instrutiva, né? Eu aprendi muito e aprendo agora a cada dia da gestão e de muita responsabilidade, né? Eu sempre gosto de lembrar que a nossa ordem, agora vou puxar aqui um pouco a sardinha para a nossa classe. É claro que há muitas profissões muito importantes, né? Os médicos, os engenheiros, os jornalistas, muitas profissões importantes, mas a nossa, não é mesmo, Marcos? É a única que está na Constituição Federal, artigo 133. E o nosso órgão de classe não é uma mera associação, é uma ordem. Porque se o advogado não pode trabalhar, a justiça não é feita, né? Aquele bordão, sem advogado não se faz justiça, isso é a pura verdade. Então a ordem tem uma responsabilidade muito grande com a advocacia e também com a sociedade, né? A ordem é uma guardiã da legalidade, uma guardiã da Constituição. Olha, nos 3 meses aí que eu estou no comando da ordem, eu já me manifestei, a ordem, né, institucionalmente, nós já nos manifestamos sobre uma infinidade de questões legislativas, questões judiciárias, enfim, porque é isso, nós precisamos atuar em defesa da sociedade. Aliás, né, como você disse, o artigo 133 da Constituição é muito claro. A advocacia é essencial à justiça. O pilar, o tripé, podemos dizer assim, da justiça brasileira é exatamente o judiciário, o Ministério Público e a advocacia, porque tem aquele papel institucional. E nesse contexto, a Ordem dos Advogados do Brasil, tanto o Conselho Federal, mas especialmente a Ordem em São Paulo, por ser, sempre foi a maior de todos os estados, o estado de São Paulo é um estado pujante, é um estado muito grande, é um estado que tem dimensões de um país. A Ordem sempre teve um papel muito importante naquele momento ali das diretas já, no momento de transição do período ditatorial para o período democrático. E este papel também é necessário nos dias atuais. Eu queria que você mencionasse um pouquinho, se é possível mencionar, quais foram essas manifestações que vocês tiveram que fazer recentemente nesses 3 meses e como está sendo o desenvolvimento dessa gestão, ainda que esteja no início, e quais são os seus planos para o futuro? Olha, para os próximos 2 anos e poucos, né, meses. Isso, 2 anos e aí 8 meses que nos faltam. Vou te dar uma notícia aqui saindo do forno, né? Aconteceu agora, na semana passada, nós nos manifestamos, por exemplo, a respeito daquela decisão monocrática do TSE relacionada às manifestações de cunho político lá no Lula-Palusa, que aconteceu em São Paulo, né? Nós entendemos que havia ali uma confusão entre propaganda eleitoral antecipada e simplesmente a liberdade de expressão e de manifestação, e entendemos que a censura nesse caso é muito perigosa, né? Você me perguntou sobre ameaças à democracia. Acho que uma das ameaças à democracia é a censura, e a pessoa não poder se manifestar, né? Não poder se manifestar politicamente. Então, nós oficiamos aí o Conselho Federal nos posicionando contrariamente a essa decisão do TSE, decisão monocrática, é bem dizer, mas nós consideramos que é uma decisão equivocada. Agora, uma coisa que se percebeu também nas últimas gestões de ordem e que eu sempre combati muito é que
para que a ordem consiga cumprir esse papel de ser defensora da democracia, da Constituição, do Estado de Direito, ela tem que ser absolutamente apolítica, no sentido da política partidária. E quando existe uma confusão entre essas duas coisas, nós entendemos que a ordem fica enfraquecida, né? O último presidente do Conselho Federal da Ordem, que é o Felipe Santa Cruz, né? Amigo nosso. Isso, pois é. Mas o problema é que a filiação político-partidária acabou fazendo com que a Ordem virasse vidraça para muitas críticas, né? Então nós entendemos que a Ordem não pode ter vinculação com política partidária, até para poder criticar, porque os arbítrios, os desmandos podem vir do lado que for, e a Ordem tem que estar isenta, lisa, para poder dizer, olha, isso não pode. Então, essa decisão do TSE criticamos. Muito bem. Inclusive, né, Patrícia, aqui mesmo em São Paulo, nós tivemos um presidente da Ordem, que até é meu amigo, recentemente, há umas 2 ou 3 gestões atrás, que foi presidente da Ordem por algum período, aliás, se não me engano, por 3 mandatos consecutivos, que disputou eleições, inclusive, aqui em São Paulo, como candidato a vice-prefeito. Isso realmente relativiza o poder e a relevância e a importância da Ordem. Guardadas as suas proporções, é como o juiz, que julga e depois usa daquela postura e daquele cargo para se promover na política partidária ou na política eleitoral de eleições públicas, vamos dizer assim, no sentido de eleições para cargos eletivos do sistema político nacional. Vemos aí um ex-juiz, não vamos entrar aqui no mérito dos acertos e dos desacertos. Eu, como advogado, obviamente tenho algumas críticas, muitas, à atuação deste ex-juiz, que agora se coloca como postulante a cargo eletivo, entre outros, membros do Ministério Público. Tivemos juiz que largou a magistratura para ser governador do Rio de Janeiro. Isso realmente fragiliza tanto o Poder Judiciário, no caso destes, como fragiliza a Ordem, no caso que você mencionou. E aí é importante, não tenho dúvidas, que a Ordem se mantenha total e completamente isenta para poder fazer o embate que tem que fazer como um órgão institucional de uma classe que está elevada à categoria constitucional de defesa dos direitos, inclusive. A Ordem é legitimada para propor ações diretamente no Supremo Tribunal Federal em favor da sociedade brasileira, e ouvir isso da Patrícia me traz muita alegria como membro da Seccional de São Paulo. Muito bem, pela primeira vez nós temos uma mulher à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, a maior de todas as seccionais do nosso país. Patrícia, vão fazer 3 meses que você tomou posse? Ou já fez 3 meses? 3 meses, tomei posse dia 3 de janeiro. 3 de janeiro, então vai fazer 3 meses ainda agora, dia 3 de abril, fazer uma conta redonda. O que você está pensando nos seus próximos? Por óbvio que você fez algumas promessas, você fez uma campanha, e o que você está pensando conseguir concluir da sua propaganda de campanha ao longo desses 2 anos e poucos meses que faltam aí para o término do seu mandato? Como você vê a gestão da primeira mulher, qual o legado que você quer deixar ao final do seu mandato? Bom, eu quero deixar de fato o legado de uma nova ordem, né? Eu acho que a ordem estava com muitos, para uma instituição importantíssima, né? Como você ressaltou, que teve um papel fundamental em momentos históricos cruciais do nosso país e que perdeu muito do seu prestígio, né? É curioso, viu, Marcos, porque o que nós notamos é que a ordem ela tem mais prestígio para a sociedade do que para a própria advocacia, né? A advocacia está bastante afastada, bastante desapontada. A sociedade ainda vê a ordem com bons olhos, mas nós entendemos que a ordem, primeiro, tem que se recolocar nesse panorama, tem que voltar a ser um ator de peso, ela tem que voltar a ser consultada, ela tem que voltar a dar entrevistas aqui como a que eu estou dando, ela tem que voltar a aparecer, porque é preciso que, quando se vá tomar decisões, a ordem seja consultada, quando se vai questionar determinada decisão do Supremo, a ordem seja perguntada, a ordem é fundamental. O que a gente percebe é que ela estava um bocado apagada, de certa forma, um bocado contaminada com essas questões que a gente estava falando aqui, político-partidárias, nós entendemos que ela não pode estar assim. E, sobretudo, em termos de gestão, a ordem é um elefante branco, né? A ordem ela conseguiu, ao longo da sua história, pelo menos aqui em São Paulo, nessa seccional, reunir
todos os vícios da iniciativa privada com os vícios da iniciativa pública. Então, uma estrutura arcaica, morosa, nós não temos digitalização, nós não temos informatização. A gente às vezes reclama do judiciário, mas o judiciário está a anos-luz de distância em termos de informatização, de rapidez dos processos, de transparência. E a iniciativa privada, por sua vez, tem toda uma área de desenvolvimento de compliance, de integridade administrativa que nós não temos. Então, primeira coisa, trazer a ordem para o século XXI, que ela seja uma instituição bem gerida, de ponta, com transparência, com responsabilidade, com agilidade, que valorize o dinheiro pago pela advocacia e que daí ela possa ser protagonista nesses dois nichos. No nicho da sociedade, ficando ali em cima do lance para ser um ator importante na hora que houver de fato uma ameaça à democracia, a ordem esteja em cima, na hora que houver ali uma ameaça de ruptura social, a ordem esteja em cima, e também no amparo à advocacia. A advocacia, Marcos, é uma profissão que, apesar de essencial à justiça, com assento na Constituição, ela acabou ficando muito empobrecida, até pelo número de faculdades de direito que nós temos hoje, né? Nós sabemos que hoje temos mais de 1.300.000 advogados no Brasil, com a expectativa de chegarmos a 2 milhões em 2024. A maioria dos advogados ganha 2 salários mínimos. Não é mais aquela classe glamurosa, né, que havia antigamente, não, é uma classe muito pauperizada, muitas vezes com problemas de formação. Então a ordem ela acabou, eu acho que tendo também uma missão assistencial, de ajudar essa classe a se qualificar melhor, de ajudar a achar espaço de trabalho, né, porque certamente o mercado vai ter dificuldade de absorver todo esse contingente. Mas se a gente ajuda o advogado a se especializar, por exemplo, em lei de proteção de dados, que é algo que hoje, né, é super necessário e há pouquíssimos advogados especializados, nos abrimos campo de trabalho. Então, a gente entende que a ordem tem muitas missões, mas para isso ela tem que estar muito bem estruturada, muito bem gerida, muito bem ali comandada do ponto de vista da gestão. Essa é a nossa prioridade para o primeiro ano. Aliás, Patrícia, o orçamento da Ordem dos Advogados da Seccional de São Paulo é um orçamento bastante robusto. Fala-se na ordem da última vez que eu vi era 700 milhões ano. Hoje, como é que está? O nosso seria isso, o orçamento estimado, né? O orçamento realizado é por volta de 350 milhões, né? Nós temos aí um contingente grande de inadimplência também, né? Sim, então é 350 milhões, mas mesmo assim é um orçamento maior do que metade dos municípios de São Paulo. Então metade das prefeituras tem um orçamento menor que o nosso. São mais de 2.000 colaboradores, 915 postos de atendimento. 2.000 colaboradores. Você veja que tem cidades no estado de São Paulo que tem 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, cidades, municípios, com prefeitura, com Câmara de Vereadores, etc. Eu fico muito feliz em ouvir da Patrícia que ela vai trazer a ordem para o século XXI. Eu tive, Patrícia, eu vou tomar a liberdade de contar aqui 2 experiências que eu tive que realmente corrobora com o que você estava falando. Eu tive que me licenciar da advocacia por 2 vezes. Primeiro, quando me tornei ministro de Estado da Indústria e do Comércio Exterior, no governo do presidente Michel Temer. Ministro de Estado está impedido de exercer a advocacia, portanto tive que me licenciar da advocacia como pessoa física, como advogado, e tive também que me licenciar da gestão do meu escritório de advocacia. E tive também que me licenciar da advocacia novamente agora em 1º de fevereiro de 2019. Quando eu tomei posse para o primeiro mandato, eu estou no primeiro mandato de deputado federal. Quando eu tomei posse para o primeiro mandato de deputado federal e já no dia da posse eu fui eleito como primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, que também acumula a primeira vice-presidência do Congresso Nacional. Os membros da mesa diretora do Congresso Nacional também estão impedidos de advogar. Como deputado eu só não posso advogar contra a União, como deputado federal. Mas como membro da mesa diretora, está impedido pelo nosso estatuto, pelo estatuto da OAB, do estatuto da advocacia, de advogar. E quando fui à OAB noticiar que eu estava pedindo licença da advocacia por estar exercendo esses 2 cargos em 2 momentos diferentes, 2016 e 2019, eu tive que levar a minha carteira, aquela brochurazinha vermelhinha, para que a OAB batesse um carimbo. É crível? É isso mesmo, um carimbo, e lá escrever, está lá, eu tenho guardado no meu escritório, a mão. O advogado está se licenciando por estar exercendo o cargo de ministro de Estado da Indústria e Comércio Exterior, conforme publicação no Diário Oficial da União, tal. Quando retornei, em 2018, saí do Ministério para me preparar para ser candidato a deputado,
Aí tive que levar a carteirinha lá novamente, e não podia ser outro não, teve que ser eu mesmo, para poder carimbar um novo carimbo, cancelando a licença anterior. E aconteceu mesmo em 2019. Então eu fico muito feliz. Eu acho que isso poderia ser feito diretamente do meu escritório, faria lá um upload do Diário Oficial, publicando aquela eleição para membro da mesa ou a nomeação como ministro de Estado. E de fato eu verifiquei que tive que juntar uma série de cópias de documentos. É um cartório do século XIX, talvez, ou XX, se eu quiser ser um pouco mais generoso. E a sua fala traz aí pra gente, nós que somos da área, uma alegria muito grande, porque quando aconteceu isso comigo, eu me lembro que eu critiquei muito, no sentido de que a gente critica o judiciário, a gente critica os órgãos públicos, porque a advocacia não é só judiciário, tem a advocacia administrativa também, tem os processos administrativos nos órgãos públicos, e nós mesmos não fazíamos o nosso dever de casa. Parabéns pela sua atitude, pela sua proposta, e a valorização da profissão é importante. Eu fiquei perplexo, e agora passo para você, para te ouvir, quando eu ouvi recentemente a nomenclatura advogado carente. Eu fiquei perplexo que isso pudesse existir, e me parece pela grande quantidade de profissionais, e como você mencionou, a média de salários aí para alguns de 2 salários mínimos, é possível que isso exista. Como a gente resolver isso para o futuro, já que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente com a tecnologia e muitas das vezes as faculdades ainda não estão digitalizadas, vamos dizer assim, estão no mundo analógico. A OAB tem alguma proposta para isso? Sem dúvida, algumas, mas eu acho que o foco todo é qualificação, né? Talvez eu, por ser professor, o cachimbo entorta a boca, né? Eu não sei ver o mundo por outro viés, né? Eu acho que o que muda, a gente tem uma série de ações paliativas, mas o que realmente muda a vida das pessoas e a vida dos países é investir em educação, em qualificação. Porque há postos que se fecham e postos que se abrem. O problema é que, como você falou, a advocacia não está sendo preparada para esses postos que se abrem. Um exemplo é justamente esse da tecnologia que eu acabei mencionando, da Lei de Proteção de Dados, né? Nós temos estimadamente no estado de São Paulo 8 mil postos de DPO, né? Ou seja, daquele gerente de proteção de dados. Todo lugar, hoje, toda empresa de médio porte, até de pequeno porte, toda pequena prefeitura precisa ter um DPO, precisa ter alguém especializado em proteção de dados para saber se não está infringindo a lei de proteção de dados. E esses postos de DPO têm sido todos ocupados por pessoas que vêm da tecnologia, por formados em TI e não em direito, né? Nós entendemos que os advogados são os mais aptos, porque eles, além de poderem entender de tecnologia, também entendem da legislação se forem capacitados para isso. Então nós temos, por exemplo, uma das iniciativas, só para dar um exemplo, da nossa comissão de direito digital, é justamente um curso de capacitação para DPOs. Então, eventualmente, alguns postos se fecham, né? O posto, por exemplo, de correspondente jurídico, que havia muito na minha época, né? Você contratava ali o correspondente daquela pequena cidade para protocolar uma petição. Hoje, com processo eletrônico, não se precisa mais disso. Mas, eventualmente, essa mão de obra, se for qualificada, pode ocupar um posto de DPO, né, nessa prefeitura ou junto à Câmara dos Vereadores, né? Enfim, então eu entendo que é capacitação, qualificação, proteção do nosso mercado de trabalho, isso é fundamental. Aliás, Patrícia, esse não é um problema só da advocacia, é um problema de muitas profissões, da maioria delas. Eu, quando ministro de Indústria e Comércio Exterior, participei daquele fórum de Davos, aquele Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, na Suíça, e participei de um painel sobre o futuro das profissões. E tem um estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial de que daqui, isso já foi há 4 anos atrás, portanto, daquela altura até 20 anos para frente, então, portanto, daqui a 16 anos, 60% das profissões que existem hoje não existirão mais. Então, fique atento, você que está nos acompanhando, para se qualificar e se preparar. Eu recebo hoje Patrícia Vanzolini, presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, primeira mulher a presidir essa importante entidade. Patrícia, suas considerações finais para os internautas do portal do Grupo Perfil Editora Caras. Bom, nós estamos aí, eu não poderia deixar de dar um recado relacionado
às eleições, não é mesmo? Estamos num ano eleitoral e, como aqui gestora de política de ordem, eu entendo quanto é importante a participação. Então, o primeiro recado que eu dou é: participe do processo, a festa da democracia. Não há nada mais bonito do que nós termos oportunidade de fazer valer a nossa voz no voto. E o sistema democrático, que apesar de não ser perfeito, é o melhor que nós temos, né? Apesar de conter imprecisões, não há nada melhor do que a democracia. Ele é extremamente justo, porque one man, one vote, quer dizer, cada homem pode ser rico, pode ser pobre, cada mulher tem o direito ao seu voto. Não desperdice. Vote, né? Se você for jovem, tire seu título. Se você já tiver seu título, vá votar. Se for idoso, vá votar mesmo assim, mesmo que não seja uma obrigação. É tão bonito, né? O futuro depende de cada um de nós. E além disso, procure candidatos que te representem mesmo, né? Representatividade importa. Só fazer um pequeno comentário a respeito de ser a primeira mulher presidente da OAB, eu sempre fiz questão de dizer, Marcos, durante a minha campanha, que eu não gostaria de receber votos por ser mulher, que eu acho que eu tenho que receber votos pela minha competência, pela minha honestidade, pela minha dedicação ao trabalho, mas o fato é de que ser uma mulher num posto de liderança é sim importante e é representativo. Então eu acho que todos os setores da sociedade, não é mesmo? As mulheres, os negros, todos os setores da sociedade têm que ter os seus representantes, têm que estar representados. Assim nós teremos um Congresso mais plural, mais justo, que possa contemplar essas múltiplas visões. Então, de fato, pesquise, analise a história e vote em alguém que te represente. Eu tenho certeza que aí nós vamos ter um futuro melhor para o nosso país. Muito obrigado, Patrícia. Recebemos hoje aqui nos estúdios do Grupo Perfil Editora Caras, Patrícia Vanzolini, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. O que você dizia é muito importante. Eu tenho dito e disse em programas anteriores que o Congresso brasileiro, 513 deputados de um lado e 81 senadores do outro, é o espelho da sociedade brasileira, com todas as suas qualidades e os seus defeitos. Vamos aperfeiçoá-lo o máximo possível.